Olá, tudo bem? Vim aqui retomar, vim falar aqui da terceira parte, né, dessa minha jornada. E aí, nessa terceira parte que eu tô contando aqui, foi o momento que eu comecei a muito trabalho espiritual, muita cura, né? Eu não tinha noção da dependência emocional que eu tinha até eu ter passado por tudo isso, né? E aí começou a minha jornada de curas espirituais, né? E aí eu fiz cursos, eu fiz o curso de Shambhala, e aí eram muitas curas. Eu ia para centrais de curas de Shambhala, para outras centrais de curas, e eu acompanhava essas curas. Então eu levava outras pessoas e eu via a espiritualidade, né, fazendo todo o trabalho ali. Então começou a despertar muito essa minha sensibilidade, né? E aí eu consegui acompanhar as curas e, nossa, foi uma época que eu amava, sabe? Eu amava fazer isso e eu me sentia assim muito bem. E aí foi desenrolando, eu fiquei mais ou menos um ano nisso, e aí chegou um tempo que eu falei assim, eu sentia ainda, né, quando eu voltava, né, pra terra aqui, eu sentia essas questões de novo, sabe, essa insegurança, era uma mistura de sentimentos assim, mas não era nada confortável. Muita irritação também, né? E aí eu tive um insight assim de que eu precisava olhar mais pro meu corpo. E eu tava aqui, né? Tava nesse plano, eu precisava olhar pro meu corpo, que muitas dessas emoções, tudo, poderia também ter a ver com deficiências mesmo nutricionais e tal, que eu precisava equilibrar o meu corpo. Foi aí que eu entrei nessa jornada de eu queria entender tudo sobre alimentação, como que funcionava, e aí foi que eu comecei a fazer esses programas com nutricionistas e aí eu mergulho, né? Quando eu entro em alguma coisa, eu mergulho de cabeça. Aí comecei a querer aprender tudo, como funcionava, fiz os programas, comecei a me sentir muito bem, sabe? Comecei a sentir uma disposição. Nessa época também eu parei de fumar, eu fazia atividade física, né? Eu tive uma academia com meu irmão e aí eu voltei esse hábito de me exercitar. Então, assim, eu tava muito mais disposta, então eu tava encantada, né, com o que o meu corpo podia, né, fazer. Se eu cuidasse, se eu olhasse para ele, cuidasse bem dele, ele poderia me proporcionar muitas coisas, né. E aí eu fiquei em 2020, né, comecei a fazer esses programas, comecei a cuidar muito da minha alimentação, suplementação. E aí foi, assim, outra paixão pra mim, né? E aí, nesse meio tempo também, enquanto eu estava estudando sobre isso, alimentação, eu me deparei com um outro estudo, né? Um outro grupo de estudos, que era o colegiado também, era o colegiado cósmico, né? Que eu fiz com a Viviane Kauf, que ela também tinha estudado lá com o Gasparetto, tudo. E aí tinha um grupo de mentores, tudo. Então, assim, aí eu fiquei de 2020 a 2023 nesse colegiado cósmico, aprendendo muita coisa. Foi aí que eu comecei a aprender que eu não estava no controle, que eu não tinha que controlar as coisas, que eu tinha que confiar, sabe? E que eu tinha que me tratar bem, que eu tinha que ser minha amiga, que eu tinha que acolher as emoções, sabe? Eu sentia muita tristeza, sabe? Eu oscilava muito emocionalmente. E teve uma época que eu achava que eu tava ficando doida. Eu falei, eu tô ficando maluca. Tem dia que eu tô com uma raiva querendo matar todo mundo, tem dia que eu tô triste, tem dia, sabe? Eu oscilava demais nas minhas emoções. Então, eu
né, aprendi que eu tinha que ser a minha amiga, que ninguém ia olhar pra mim e saber o que estava acontecendo comigo, né? Que quando eu tava triste, eu tinha que sentir aquela tristeza. Que eu tinha que aceitar aquilo, porque aquilo era pro meu bem, né? É algo que precisava ser liberado, e tudo que precisa ser liberado precisa vir pra consciência. E aí eu comecei a entender tudo isso e acolher, sabe? Ser realmente a minha amiga, né? E aí teve episódios também bem complicados, né? Nesse tempo também eu tive pela segunda vez a Covid, que eu falei, caramba, ali realmente eu olhei, eu vi a morte ali falando comigo, querendo, veio me buscar, né? Foi um episódio assim que eu nunca vou esquecer. E depois daquilo tudo eu falei, nossa, não, eu não quero mais, porque eu tava querendo controlar as coisas, sabe? E aí eu falei, não, eu não quero controlar mais nada, eu aceito. E aí teve muitas histórias legais assim, sabe? Que a espiritualidade me mostrou como eles cuidam da gente, como eles amam a gente, que a gente tem que confiar realmente, sabe? Então foi um aprendizado lindo. Eu fiquei 3 anos aprendendo muita coisa. E aí eu decidi que eu queria ter mais autonomia, sabe? Que eu tinha passado, sou muito grata por tudo que eu passei, todas as escolas que eu aprendi, só que aí eu decidi que eu queria ter autonomia, que eu queria conversar diretamente com a espiritualidade, não através mais de outras pessoas, porque até então eu não confiava, né? Eu não tinha segurança para isso. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu comecei a receber todas as mensagens, todas as orientações, muitos aprendizados, tudo que acontecia, eu aprendi, olha, tá vendo isso que tá acontecendo? É isso. Eu fazia minhas meditações e vinha todas as respostas que eu busquei, né, nessas escolas e que eu tive essas respostas, agora eu tinha sozinha. Então, muitos e muitos ensinamentos. E aí eu comecei a entender que eu também estava aprendendo muita coisa, muita informação estava chegando até mim e que eu tinha que compartilhar isso. Eu não podia ficar guardando isso para mim. E aí também, na jornada de autoconhecimento, a gente faz, né? Eu fiz meu mapa astral, que me ajudou demais, mapa de numerologia, e todos falavam que eu tinha que compartilhar as coisas que eu aprendo, que eu tinha que compartilhar com o mundo, que eu vim aqui para isso. E aí eu comecei a entender que realmente... E aí eu comecei a sentir uma vontade muito forte de falar sobre as coisas que eu estava vivendo, sobre as coisas que eu estava aprendendo, né? E aí eu senti aquela coisa, vai lá, vai falar. Só que como eu tinha muita vergonha, né? Eu não queria me expor de jeito nenhum, eu lembrava, né? Eu acessava essas memórias, né? De travar de vergonha, e eu não queria me expor. E aí aos poucos era assim uma dificuldade enorme para eu vir gravar um vídeo. Às vezes eu gravava, eu apagava, eu morria de vergonha, eu não queria, né? Eu não queria de jeito nenhum, às vezes, né? Você gosta de ir lá aparecer, falar nas câmeras. Não, eu relutei muito, não queria mesmo fazer isso. Só que é algo muito forte, sabe? Era algo muito forte. E aí eu fui me curando, entendeu? Cada vídeo que eu vinha fazer era uma cura. Eu lidar, encarar, né? Era uma superação pra mim. E não foi fácil. Até hoje ainda, às vezes eu reluto algumas coisas pra falar. Esse vídeo mesmo que eu tô falando sobre mim não foi uma coisa que eu pensei em fazer, eu demorei um pouco e tal, mas assim, são curas e mais curas, né? Então, esse é o motivo de eu estar aqui, sabe? Então, eu tô me curando, né? De um passado, de traumas, e eu tô me curando, eu também posso ajudar pessoas a se curarem através das minhas histórias, das minhas experiências, né? Então
esse é o motivo que eu venho aqui gravar vídeos, que eu vou lá falar nos stories, e foi uma jornada assim, nossa senhora, só eu sei, sabe, o quanto eu relutei. Só que quanto mais eu fazia e mais eu falava, mais informações vinham. Então eu percebia que quanto mais eu aprendia e compartilhava, mais eu aprendia. E chega pra mim informações assim que eu falo, uau, de onde veio isso, né? Então é muito gratificante pra mim. E eu tô aqui, vim aqui contar um pouquinho, precisou ser longa para vocês entenderem, né, como que foi essa jornada, como que a gente vai superando, né, as nossas fraquezas, nossas fragilidades, e aí depois que você começa a se sentir tão bem, né? Se eu ver como eu tava lá e como eu tô hoje, eu sou tão grata por tudo que aconteceu, e hoje eu consigo entender cada processo que eu passei, né? Para eu estar aqui hoje, né? E aí eu estou aqui me curando, ajudando, compartilhando e ajudando outras pessoas também a se curarem. Então é isso. Um grande beijo. E vamos sempre aqui continuar essa conversa, tá bom?